Isso pode acontecer com você. Isso aconteceu com a minha filha. Isso pode acontecer com você, querido. Eu achava que eu conhecia Deus. Eu fui para aquele sítio, eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Se você acha que já conhece Deus, como eu achava, não há pecado, não há problema nisso. Mas o mais gostoso é quando você descobre a presença de Deus. E você fala, eu abro mão de tudo, eu só quero a sua presença. Por quê? Aí você está preparado para o que você quiser na sua vida. Eu cheguei a um momento naquele sítio, eu discuti com a minha, eu fui até grosseiro com a minha irmã e com o meu cunhado. Eu queria ir embora daquele lugar. E eu entrei para aquele quarto. Tinha alguém me esperando dentro daquele quarto. Olha aí. Glória a Deus. Eu tive um encontro maravilhoso com Jesus Cristo. Amém. Eu tenho certeza que você nunca esqueceu o dia que você se encontrou com Jesus. Não tem como esquecer. Mas talvez você encontrou com Ele um dia. Mas você entrou aqui hoje porque você está num local chamado planeta Terra, sabe? E aqui as coisas acontecem com uma velocidade às vezes um pouco diferente da glória. E às vezes você está um pouco cansado. Então eu vou te convidar para ouvir o nosso testemunho. Eu quero te convidar nessa noite. Nós vamos começar a falar do nosso testemunho. Mas eu quero te convidar. Abre o seu coração para Deus. O nosso testemunho aqui não tem certo nem errado. Aqui sabe o que é? Deus nos deu essa oportunidade para mostrar para vocês que o que aconteceu conosco não precisa acontecer com vocês. Não precisa mesmo. Eu sei que aqui nessa noite hoje tem casais. Eu sei que aqui nessa noite hoje tem homens e mulheres, solteiros também. Então eu vou começar a te contar. Eu conheci Jesus. E aí eu voltei daquele sítio cheio de Jesus Cristo na minha vida. Aí eu conheci essa moça. Um ano depois. Sabe como? Adivinha? Em que período? No carnaval. Tudo aconteceu no carnaval. Só que agora eu estava num lugar mais abençoado. Eu estava aonde? No carnaval, no acampamento da minha igreja, de carnaval. E aí eu conheci Andréia. Só que eu não sabia como pedir para namorar, porque, pensa em você, eu estava vindo do mundo, né? Eu não sei. No mundo a gente sabe como pedir para namorar, mas e aí? Quantos solteiros aqui nessa noite? Deixa eu ver. Amém. Não faz do jeito que eu fiz, não, pelo amor de Deus. Eu virei para ela, num dia que a gente saiu para cantar, fazer uma serenata para o irmão de aniversário, e falei assim, olhei fundo nos olhos dela, e falei assim, o Espírito Santo de Deus, meu Deus do céu, tem falado alguma coisa no meu respeito para você? Que dureza, né? Não, se eu fosse ela, Deus tem misericórdia na minha vida. Ela virou e falou assim para mim, tem. Aí eu falei, mas tem falado bem? Ela falou, tem falado bem. E eu pensei assim, então eu vou pedir ela, perguntar, porque eu sei que a gente ora muito, né? Ó, quanto tempo que a gente vai orar para Deus confirmar o nosso namoro? Ela falou assim, eu pensei que ela ia falar 3 dias, ou final da semana, né? Ela falou assim, uns 90 dias, tá bom? Eu falei, não, 90 dias. Eu amei, né? Nós oramos ali 90 dias, Deus confirmou o nosso namoro. E aí, solteiro, obrigado mesmo, irmão, porque o trem estava feio do meu lado. Glória a Deus. E aí, você sabe o que aconteceu? Aí eu tive que aprender a namorar. Só que do lado de Jesus, né? Aí eu fui para a obra, pastor. Aí nós fomos pregar em velório. A gente ocupava o tempo da gente. Ia pregar em hospital, ia pregar em praça, né? Tinha que ter muita gente à nossa volta. Você solteiro aí, ó, hormônio não é convertido. Então, ocupa o seu tempo e procura ter pessoas à sua volta. Entendeu? Fica a dica. Ali foi no dia do nosso noivado. Você pode ver que a gente não mudou nada, né? A gente está do mesmo jeito. É verdade. Vocês concordam comigo? Mesma coisa, irmão. Impressionante. Né? E pode passar. E aí, essa aí foi um tempo depois, né? Um pouquinho depois, não muito, pode passar. E aí, nosso primeiro presente, né? Nós ficamos noivos, casamos, né? Nós éramos líderes lá da mocidade. Estou vendo teu irmão ali da época da minha mocidade, ó. Eu era presidente da mocidade lá da Igreja Batista Floresta. Irmão meu abençoado, muito querido, está ali. E Deus nos deu essa bênção de cuidarmos da mocidade da igreja.
né? E ali nós ficamos durante muitos anos, né, amor? E num culto de mocidade, tinha um coral cantando, um louvor cantando, igual esse daqui. Ô, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, não quero agradar vocês do louvor, não, mas eu vou falar diante de Deus. Pastor, se tivesse que acabar o culto, eu já ia embora abençoado. Glória a Deus. Porque, meu Deus do céu, que louvor que é esse? Olha, podia pegar em Deus ali, ó. A presença de Deus estava tão forte, mas tão forte, que você podia esbarrar nos anjos de Deus aqui. Glória a Deus. Muito forte. Vocês estão de parabéns. É verdade. E é isso mesmo. O importante, queridão, às vezes nem sempre você tem uma guitarra de último ano. Às vezes nem sempre você, às vezes, não desafia. Olha, o mais importante é o que vocês fizeram aqui. É a presença de Deus. Entendeu? Amém. É você abrir a boca e ter pessoas sendo curadas aqui. Eu tenho certeza que tem pessoas que já foram curadas nessa vida. Glória a Deus! Absoluta. E aí, irmãozinho, olha que bênção. Nós, como todo casal, né? Deus falou comigo naquele culto da mocidade. Deus vira para mim e fala assim, eu falei para Deus, ó Deus, eu queria tanto cantar para o Senhor, mas eu nunca tive voz, irmão, para cantar, misericórdia, nunca cantei bem. Eu falei, mas Deus, eu queria tanto. Aí Deus falou comigo, Deus foi sincero comigo, foi honesto, falou comigo, olha, você não. Isso 7 anos antes da Ana nascer. Mas você vai ter uma filha, que quando ela cantar, eu vou inclinar do meu trono. Eu vou me agradar naquilo que ela cantar. Isso foi 7 anos antes. Aí eu contei para a Andréia, naquele culto, né? E aí nós nos casamos, e 7 anos depois, quando ela engravidou, eu já sabia que vinha uma menina, né? Não tinha jeito, né? Porque Deus já tinha me falado isso. Veio a Aninha, e aí ela chegou lá, a Aninha chegou, nosso primeiro presente de Deus, né? Pode passar, né? E tempos depois de 8 anos, né? Chega quem? O Arthur, né? Chegou o Arthur Guerreiro, nosso filho querido, né? Cara do pai, né, pastor? Misericórdia, né? Muito parecido. Então, queridos, você pode observar que tudo que um jovem casal pede para Deus, nós também pedimos, né? Nós pedimos para termos uma família sadia, uma família abençoada, filhos bonitos, uma casa equilibrada, né? Quando eu me casei com a Andréia, eu ganhava muito pouquinho. Às vezes hoje, você que é solteiro, você acha que você vai casar e você já vai ter tudo, né? As pessoas pensam assim, eu vou entrar no meu apartamento, no meu carro zero. Não é assim, né? As coisas vão acontecendo, né? Onde eu fui morar não é nem sempre o melhor endereço. Eu fui morar atrás da casa da minha mãe, né? Mas foi bênção. Consegui juntar uma grana, um dinheiro, né? Anos depois, Deus foi nos abençoando. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus nos abençoou cada vez mais no nosso período ali de casamento, dos primeiros anos. Uma coisa que eu quero passar para vocês. Eu e a André, nós sempre procuramos, primeiramente, a presença de Deus. Por quê? Porque está na Bíblia, é fácil. Buscar o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. É verdade. Isso é verdade. Nós começamos a buscar a presença de Deus. Madrugada, acordava, cedinho, conversava com Ele, né? E as coisas foram acontecendo na nossa vida, né? Deus foi nos dando experiência com Ele. Olha, querido, era palpável. Você chegava de madrugada na sala, a gente ouvia. Olha, você demorou hoje, você já estava aqui te esperando, né? Deus falando com a gente. Você acha que Deus não fala assim? Fala assim. Começa a procurar Deus para você ver. Ele fala mesmo. Ele é vivo, querido. Ele é mais vivo que você imagina. E aí, Deus foi nos dando experiência. Deus foi nos abençoando também financeiramente. André passou em 2 concursos públicos. Depois eu melhorei também. Fui trabalhar numa multinacional. E as coisas acontecem dessa maneira. Por quê? Porque você buscou a presença de Deus. Olha aí, ó. Busca a presença de Deus, querido. Não adianta você buscar a bênção fora da presença de Deus, porque não vai encontrar. Eu estou falando da bênção constante. Eu não estou falando da bênção momentânea. Bênção momentânea você encontra num monte de lugar. Vamos ser honestos? Conta. Mas bênção constante, só no reino de Deus. Amém? E aí Deus foi nos abençoando, né, amor? Foi passando um ano, e eu tinha uma casa abençoada, né? No ano de 2010, Deus me abençoou de tal forma, eu já era
Eu era gerente distrital de demanda da maior indústria farmacêutica da América Latina. E Deus foi nos prosperando, nos abençoando. E agora eu quero te deixar. Deus está pedindo para te passar a primeira lição dessa noite. Presta atenção. Primeira lição. O maior perigo da vida do cristão. Quanto que é, Marcão? Vou te contar. É na hora que está tudo bem. Escuta isso, vou repetir. O maior perigo da vida do cristão é na hora que está tudo bem. Não tem nem o vento soprando contrário, está tudo maravilhoso. Mas, Marcão, tem como você me mostrar isso na Bíblia? Tem. Vamos abrir a Bíblia? 2 Samuel. Vou pedir minha esposa, que ela enxerga melhor do que eu. Ela é 10 anos mais nova que eu, então não parece, né, irmão? Mas é. 2 Samuel 11, de 1 a 4. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado a sua imundícia, voltou para a sua casa. Até aí, querido, até aí tá bom. Creio eu que todos vocês conhecem esse texto, né? E fala de um personagem da Bíblia muito conhecido de vocês, Davi. Quem era Davi? Davi era o rei, né? Israel. Davi era uma pessoa na Bíblia conhecida como amigo de Deus. Davi era conhecido como amigo de Deus. Por quê? Porque Davi conhecia Deus. Davi tinha constante o quê? Contato com Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Davi conversava com Deus. Davi sabia discernir o quê? A voz de Deus. E Davi tinha mais uma característica que eu quero deixar com vocês nessa noite. Ele era um homem grato. Difícil gratidão nesses tempos que a gente vive, não é? Mas Davi era um homem grato. E Davi demonstra essa gratidão dele na Bíblia várias maneiras, inclusive no momento que ele fala, várias vezes na Bíblia, você conhece com certeza: eu não venci a batalha, o Senhor entregou nas minhas mãos. Davi sabia que não era a força do braço dele. Davi sabia que não era a inteligência dele. Davi sabia que não era a força do exército bem treinado que ele tinha mesmo. Davi sabia muito bem quem te dava vitória era Deus. Davi sabia quem era Deus. Davi conhecia Deus. Glória a Deus. Davi sabia do que Deus era capaz. Aleluia. Marco Antônio, eu também conhecia Deus. Eu conheço Deus, mas eu conhecia Deus no ano de 2010. Minha vida, querido, estava muito boa mesmo. Estava tudo correndo bem na minha vida. Tudo caminhando bem. Já era um alto executivo na empresa que eu trabalhava, estava bem, minha família com saúde, minha esposa bem, minha família tudo caminhando bem, nem um vento contrário, minha filha na igreja, minha esposa na igreja. Mas aí eu quero abrir um parênteses. O que eu falei para vocês? Que o maior perigo da vida do cristão é na hora que está tudo bem. Se você pudesse perguntar para Davi, sabe, pastor? Davi, você desviou, foi naquela tarde que você estava passeando ali no castelo? Eu acho que ele ia te responder, sabe o quê? Não foi. Você começa a desviar muito antes disso. O ano era de 2010, querido. Eu traí a minha esposa. Eu me envolvi com uma outra pessoa. Eu conheci uma outra pessoa. Eu pequei contra Deus, contra vocês, contra o reino. Eu desviei completamente daquilo que eu aprendi, daquele Jesus maravilhoso que eu tinha conhecido. Mas eu não desviei no dia que eu atraí, eu desviei muito antes. E aí eu quero passar para vocês a segunda lição dessa noite. A Bíblia fala: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E olha, eu comecei a me desviar o dia que eu parei de orar no momento das refeições, pastora, na minha casa. Eu comecei a achar que não precisava mais.
Eu comecei a me desviar o dia que minha família me chamava para o culto, mas eu tinha uma planilha para mandar para o meu diretor. Não dá para eu ir, eu vou ter que trabalhar, não dá, pode ir. Eu comecei a desviar o dia que meu filho me chamava para jogar bola, mas eu tinha outros compromissos. Eu comecei a me desviar o dia que eu parei de conversar com Jesus de madrugada. Olha aí. Eu deixei ele na reunião sozinho e fui para uma outra reunião. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa entender que sem Jesus, querido, você não vai nem na esquina. É verdade. Só que eu fui aprender isso a duras penas. Eu vou deixar minha esposa contar um pouco sobre isso agora. Até que enfim, deixa eu falar, né? Depois fala que mulher é que fala muito. Eu achei que tinha que pedir um pastor para desligar o microfone dele. Ele pega o microfone, empolga e não deixa eu falar. Bom, mas eu falo que foram 2 anos de luta, né? E foram momentos muito difíceis, porque eu nasci no lar evangélico, eu cresci ali dentro da igreja, ele foi o meu primeiro namorado, eu orei muito, eu jejuei para que Deus me desse um marido, mas a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E quantas vezes, né, quando chegou o divórcio, né, ele entrou com o pedido de divórcio, e em momento algum eu facilitei as coisas para ele. Eu não falo isso não é para me gloriar não, irmãos. É para mostrar para vocês que Deus pode transformar todas as coisas, que Ele pode fazer tudo novo. Glória a E Deus. quantas pessoas às vezes têm desistido da família, às vezes por coisas pequenas, têm brigado por coisas pequenas, por causa de uma pasta de dente, um papel higiênico. É verdade. Vamos nos preocupar com aquilo que é importante. E quando ele chegou com o divórcio, eu quero divórcio, e foi nesse momento, irmãos, que a Igreja Batista de Getsemane me abraçou, pastor Jorge Linhares, o Ministério com Famílias da Igreja Batista de Getsemane. Por isso é importante você estar afiliado a uma igreja, porque na hora que vem tempestade, vem a luta, você tem para onde correr, para onde se abrigar. E quando ele me pediu um divórcio, né, quantas vezes ali o oficial de justiça batia lá em casa, eu, Aninha, o Arthur, a gente já sabia, a gente corria, fechava a porta do quarto, estava quietinho ali, não sei se tem algum oficial de justiça aqui, e a gente estava quietinho ali esperando o oficial de justiça ir embora. E ele insistia em me dar o divórcio, eu quero o divórcio, e todas as vezes, porque nesses 2 anos ele saiu de casa 2 vezes, e eu perdoei, eu recebi ele de volta, mas quando ele saía com a roupa do corpo. E uma vez, ele estava ficando caro, né? Toda vez que ele saía, comprava um armário todo novo de roupa. Ele ligou para o pastor Daniel Fialho e pediu para o pastor Daniel Fialho que me ligasse, para que eu desse as roupas para ele. E aí o pastor Daniel Fialho me ligou e falou: Andréia, você podia dar as roupas para o Marco Antônio, que ele está precisando. Eu falei: tá bom, pastor. Só que acontece, irmãos, eu não contei para o pastor Daniel o que eu ia fazer. Vê o que ela fez. E assim, cada dia Deus me dava uma estratégia nova. Se tinha culto na igreja, domingo a domingo, eu estava ali. Foi o momento que eu mais busquei a Deus. A gente ia para o monte, eu orava, eu jejuava, eu vou chegar lá. E aí, Deus me deu essa estratégia. Eu fui no armário, ele tinha emagrecido um pouco, peguei as roupas maiores, aquelas mais batidas, que eu sabia que ele não ia usar. Eu fui no bazar, comprei uma mala usada, porque eu não ia dar uma mala boa para ele, né? Peguei essa mala usada, enchi de roupa velha. Botou terra na mala. Ele fala que era terra, mas não era não, é porque acho que a mala estava velha, a hora que ele abriu, começou a ser aquele pozinho desfazendo dentro da mala. Não foi isso. E foi nesse momento, irmãos, que Deus levantou a Ana. A Ana, inclusive, vai ficar com o compromisso de poder voltar aqui para estar adorando com vocês. Ela está sem voz, como eu, né? Mas por isso que ela não vai conseguir cantar hoje, mas ela vai voltar aqui ainda. E foi nesse momento que Deus levantou a Ana como uma adoradora, em meio à luta. Ela ia para a igreja, o pastor Jorge chamava ela para cantar, ela cantava, era advogado fiel, minha vitória tem sabor de mel, e ela convidava o pai: ô papai, vamos na igreja que eu vou cantar hoje. E aí Deus começou a trabalhar no coração do Marco Antônio, e a Ana foi um instrumento muito grande, tanto ela quanto o Arthur.
Mas a Ana ligava para ele, ela com 8 aninhos. Ela ligava para ele, não era papai, volta para casa, eu estou com saudade. Não, era Bíblia. Ela falava, papai, abre a Bíblia em Mateus. Está escrito lá na Bíblia, papai, que Deus uniu, não separa o homem. Você sabe disso? Papai, você está em pecado. E Deus ia trabalhando ali no coração dele. E eu queria falar com você, papai e mamãe, a importância de você ensinar a Bíblia para o seu filho. A importância de você trazer o seu filho para a escola dominical. Em um determinado momento, olha, pode ser o seu filho a coluna da sua casa. É verdade. Porque eu vou te falar uma coisa, a palavra de Deus é uma bazuca no inferno, meu irmão. Isso é uma bomba no inferno. É verdade. Destrói qualquer demônio. A palavra de Deus é muito forte. E na boca de uma criança, ela, como a Andréa falou, ela não ligava para mim chorando, jamais. Ela tinha do lado dela uma fortaleza muito grande. E ela falava comigo, pai, abre sua Bíblia. Às vezes eu estava numa reunião, filha, eu não posso abrir Bíblia, não tem Bíblia aqui agora, então eu tenho. Então você vai me ouvir. Aí eu falava, mas filha, agora eu não posso, não, pai. Você não vai desligar esse telefone em nome de Jesus, você vai esperar eu acabar. Uma autoridade incrível, aquele pinguinho de gente. Mas ela falava fogo através da boca dela. Ela só não recolhia dízimo e oferta, mas ela falava de Deus ali. E no final, e ele tinha começo, meio e fim, no final ela falava, como você pode, ela sempre terminava assim, como você pode ver, pai, você está em pecado. Era sempre assim. Olha, você tem uma coisa valiosíssima do seu lado, que é a sua família. Amém. Que é a sua esposa. Não sua maior riqueza, querido, não está em bens materiais, não está em posição. Está do seu lado ali. Glória a Deus. Deus te confiou a maior pedra preciosa do mundo, que é a sua filha, sua esposa, e você, esposa, seu marido. Uma coisa é eu entregar esse livro para ela e falar assim, guarda para mim. Outra coisa é eu entregar esse livro e falar assim, segura para mim, guarda para mim, que daqui a pouco eu venho buscar. Deus falou assim para você, papai, guarda para ele vem buscar. Olha aí. Uma hora você vai ter que dar conta para ele. E aí? Estou contando para vocês tudo isso de maneira bem detalhada, para que o que aconteceu conosco não aconteça com você. Eu menti para ela, falei que estava indo para um congresso, e Deus entregou para ela tudo. Aquele homem que saiu para trabalhar voltou falando que não a amava mais. Durante 2 anos eu já tinha comprado outro apartamento, fui morar com uma outra pessoa, já estava morando com uma outra pessoa. Eu falava com a minha filha, não tem mais jeito, filha, não tem mais. Você sabe o que ela me respondia? Ela me respondia o que é título do nosso livro hoje: a última palavra é de Deus, pai. Glória a Deus. Não é Aleluia. assim. Glória a Deus. Ela me respondia isso aqui, ó. Pai, não é você que decide a sua vida. A última palavra é de Deus. Uma menina de 9 anos, ela falava isso aqui: pai, a última palavra é de Deus. Eu fui me cansando daquilo, porque eles não entendiam. Eu ficava me perguntando, será que eles não estão entendendo? Eu não vou mais voltar para casa. Quem não estava entendendo era eu, queridos. O Deus que estava do lado deles. É verdade. Por quê? Porque eu perdi o contato com Deus. Eu não tinha mais. Eu sabia quem era Deus, mas eu não conhecia mais de andar mais. Entendeu? E aí eu fui para uma última reunião com essa moça. E de estratégia em estratégia, mulher, eu não sei qual o perigo ou o problema que você está vivendo, mas não abra mão dos seus sonhos. Olha aí. Marido, não interessa qual é a sua luta na sua casa, não abra mão da sua família. Sabe por quê? Eu fui para essa reunião, e quando eu cheguei nessa reunião, eu tinha convicção que ela iria me entregar o divórcio. Eu tinha certeza que ela ia me entregar o divórcio. Eu já tinha aberto mão de tudo. Eu falei, agora eu só quero o divórcio. Você sabe o que ela fez naquela tarde? Ela falou assim, olha, eu fiz uma carta para você de 7 páginas.
E eu escrevi de próprio punho. Sabe o que ela fez nessa carta? Ela escreveu desde o dia que eu a conheci e pedi ela para namorar, que eu contei para vocês, daquela maneira magnífica, até o dia que eu saí de casa. E no final da carta, agora eu vou te falar a terceira lição, e essa você guarda bem no fundo do seu coração. Olha aí. Repete comigo a palavra: perdão. Perdão. Repete de novo: perdão. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Essa palavra é um míssil nuclear no meio da cabeça do diabo. É verdade. Essa palavra perdão acaba com o inferno, desorienta qualquer demônio. A palavra perdão destrói qualquer estratégia do inferno na sua casa. Aprenda isso. Aprenda isso. Em nome de Jesus. Amém. No final dessa carta, ela me pediu perdão. Mas espera aí, como assim? Ela te pediu perdão, mas tem alguma coisa errada nisso aí. Ela só obedeceu a Bíblia, querido. A Bíblia, ela é mais simples do que você imagina. Tem isso na Bíblia que ela fez? Tem. Tem tudo na Bíblia. Você sabe onde que está? Eu te falo. Aquele que se humilhar será exaltado. Olha aí. Glória a Deus. Ela se humilhou ali. Ela pediu perdão. Ela não precisava pedir perdão. E no final ela falava assim: me dá a oportunidade novamente de ser sua esposa. Eu perdi o chão, meu irmão, naquela tarde. Completamente. Eu não sabia nem se a minha casa estava para o norte, para o sul. Não sabia. E eu voltei, saí daquela reunião apaixonado por ela de novo. Glória a Deus. Eu saí dali maravilhado com essa mulher de novo. Apaixonado por ela. Mas aí eu tinha que resolver uma outra questão, né? E a outra mulher? Eu tinha que terminar com ela. Ela era do meu ambiente de trabalho. Eu tinha que sair de Belo Horizonte. A minha profissão, eu sou da indústria farmacêutica. A minha área é impossível. Não sei se tem alguém aqui da indústria, mas você vai entender o que eu vou falar. Se eu sou gestor de um estado, eu não posso ser transferido para um outro estado. Isso não existe. E eu abri meu coração para o meu diretor e falei com ele: olha, eu preciso sair de Belo Horizonte. Ele falou para mim: é impossível. Você sabe que é impossível. Ou você pede demissão, ou não tem como. Mas eu sabia que Deus estava comigo de novo. Glória a Deus. E eu falei com ele: tenta pelo menos. Ele falou: olha, o presidente da América Latina vai estar aqui em São Paulo semana que vem. Eu vou conversar com ele. Mas eu já te falo, não vai ter jeito. Ele ainda tirou onda comigo. Vocês evangélicos, vocês acham que tudo é só pedir que acontece. Não é assim não. Eu falei: tá bom. Mas você pede? Eu peço, eu vou pedir. Isso foi numa quinta-feira. Na segunda-feira toca o meu telefone. Pode demorar mais um pouquinho, pastor? Toca o meu telefone. Na segunda-feira, quem que era? Não era o meu diretor. Era o presidente da América Latina. Olha aí. E aquele homem não era crente. E ele falou o seguinte para mim: pastor, a única coisa que ele falou para mim no telefone, ainda no sotaque, que ele não era brasileiro: você voltar para sua casa, é isso? Eu falei: é isso mesmo. Tem certeza voltar com sua esposa? Eu falei: absoluta. Aí ele falou assim: não vai ter volta. Eu falei: tá bom, eu vai te ajudar. Ele falou para mim. Eita Deus. Glória a Deus. Querido, eu era gerente responsável por Minas Gerais. Ele me deu 3 estados para gerenciar. Ele me deu Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Eita, olha aí. Ele me aceitou de volta. Meu Deus, me aceitou de volta. Aleluia. Meu Deus, me honrou. Deixa eu te contar uma coisa. Eu voltei a ser pai, eu voltei a ser marido, eu voltei a ser filho de Deus. Glória a Eu Deus. voltei a conversar com Jesus de madrugada. Aleluia. Eu voltei a sentir o cheiro de Jesus. Glória a Deus. Inclusive eu quero falar, essa igreja tem o cheiro de Jesus. Eu voltei a ver anjos. Eu voltei, querido, a ter contato com o mundo espiritual. Eu voltei a ouvir Jesus Cristo falar no meu coração. Eu voltei a brincar com meu filho, jogar bola com meu filho, brincar de pegador com a minha filha, apunhar a vida da minha esposa. Olha, eu voltei a ser um maridão, um
paizão. Graças a Deus. Ali, pode passar. Ali foi uma tarde, pode passar lá na frente. Pode passar, pode passar. Aí foi uma tarde olinda, o primeiro dia que nós chegamos em Recife. Né? A empresa nos levou para a praia de Boa Viagem. Eu fui trabalhar em Recife. Morei lá mais ou menos mais uns 4 anos. Mais 2 anos, mais ou menos. Ali foi em Olinda, né, amor? Olha lá, todo mundo feliz, satisfeito, voltando a ter comunhão com Deus, né? E aí fomos passar férias no Espírito Santo, né, amor? Isso, e aí a gente, como a nossa família estava morando aqui, a gente veio, e esse ano a gente conseguiu reunir todo mundo ali no Espírito Santo. E mais ou menos a gente passou o Natal, o Ano Novo, a família toda junta. Quando foi mais ou menos dia 3 de janeiro, o Arthur amanheceu com uma febre baixa, que não passava de 38 graus, vomitando. A gente achou melhor levá-lo ao médico ali. E chegando ali, a médica fez um exame de sangue, constatou que tinha uma infecção e entrou com antibiótico. E aí nós voltamos para casa, o vômito continuou. No segundo dia, a febre não passava de 38 graus. Aí nós levamos ele com um outro médico ali na cidade. E o médico falou assim, não, pode ficar tranquilo, isso é uma virose, vai passar. Eu ainda insisti, falei, não, doutor, coloca ele com soro para mim, porque está muito quente. Só depois que eu insisti muito que ele colocou. Já no terceiro dia, a febre já tinha cedido, mas o vômito continuava e ele estava ficando mais desanimado. E a gente achou melhor levar em uma outra cidade ali próxima. E chegando ali no hospital, o médico queria parar com o tratamento, encerrar aquele antibiótico, entrar com outro. E a gente falou assim, ficou meio preocupado com isso. E a gente achou melhor ligar para o pediatra que acompanhava ele desde bebê. E o pediatra ele fez algumas perguntas para a gente. Eu acredito que ele já tenha feito o diagnóstico ali na hora, mas ele não falou nada com a gente. E ele falou assim, para com tudo que vocês estão fazendo, pega o primeiro voo e vem rápido para Belo Horizonte, que o Arthur não tem nada do que esses médicos estão falando aí. E aí a gente tentou, só que o avião ia demorar 12 horas para sair dali. Então a gente veio de carro mesmo, bem de madrugada, só que o Arthur estava bem prostrado, ele não conseguiu nem sentar na cadeirinha, ele veio deitadinho no banco. E a gente sempre parando ali, conversando com ele. E quando a gente parou, ele já não comia 3 dias, nós paramos ali para fazer um lanche. Ele pediu para lanchar, ele chupou um picolé, bebeu bastante água, nós começamos a ficar mais animados, olha, ele está melhorando. E aí continuamos ali na estrada, quando nós paramos em João Molevade para abastecer, que a gente chamou ele mais uma vez, ele não falava nada, ele só olhava e não respondia. Aí nós olhamos a pulsação, estava normal. Eu liguei para o meu irmão, tem um irmão que é médico, eu falei, o que eu vou fazer? Ele já passou por 3 médicos, nós vamos parar aqui em João Molevade de novo, numa cidade desconhecida, a gente não conhece ninguém. Aí ele sugeriu, falou, olha, pede ajuda à polícia rodoviária, que eles vão abrir o caminho para vocês chegarem mais rápido em Belo Horizonte. E aí a gente ligou, e o que eles falaram com a gente, que eles não poderiam ajudar, que as viaturas estavam todas envolvidas em uma batida ali bem próximo de onde a gente estava, mas que a gente podia continuar ali na estrada, que tinha um posto do Corpo de Bombeiros. E quando a gente chegou ali naquele posto do Corpo de Bombeiros, o Arthur começou a convulsionar sem parar. E os bombeiros logo correram, colocaram ele dentro da ambulância e chegaram ali numa cidade bem próxima chamada Nova União. E chegando ali, Deus mostrando cuidado conosco, porque uma cidade, Nova União, é uma cidade pequena, tinha uma médica ali de plantão no posto, ela logo correu, estabilizou o Arthur para que ele não sofresse. Os bombeiros conseguiram trazer um helicóptero para ele chegar mais rápido, porque realmente tinha tido uma batida, estava tudo congestionado ali. E Deus mostrou o cuidado conosco o tempo inteiro. E na frente também desse posto de saúde tinha um campo de futebol muito grande. E quando o helicóptero podia pousar, né? Porque se não tivesse espaço, onde que o helicóptero ia descer? E a hora que o helicóptero desceu ali, já tinha 2 ambulâncias do SAMU, um Anjos do Asfalto, que é um carro de voluntários que ficam na estrada para ajudar as pessoas. Estava todo mundo ali preparado para ajudar. Quando o helicóptero chegou, o médico veio até nós e falou, olha, só me cabe ali a maca do Arthur, não tem ninguém não tem como alguém acompanhá-lo. E a gente teve que entregar o nosso filho aqui, naquele momento, para o médico, e nós fomos pela estrada, e realmente teve a batida. Eu sinto que Deus nos pegou naquela estrada e nos colocou aqui dentro de Belo Horizonte, porque o Marco Antônio dirigindo e um
uma pessoa do Anjo do Asfalto foi dentro do carro com a gente e a viatura deles na frente para ver se a gente conseguia passagem, mas estava muito difícil. E quando nós chegamos ali no aeroporto da Pampulha, praticamente junto com o helicóptero, o comandante do Corpo de Bombeiros veio correndo nos receber e ele falou assim: eu não estou entendendo o que aconteceu, porque a única pessoa que autoriza o helicóptero a sair daqui sou eu. E eu não autorizei o helicóptero a sair daqui. E ainda se eu soubesse que era laudo de convulsão, eu também não tinha deixado o helicóptero sair. E aí naquele momento nós testemunhamos para ele. Quando Deus dá a ordem, não tem quem possa impedir. Então Deus naquele momento mandou aquele helicóptero sair para buscar o Arthur. E aí ele chegou aqui em Belo Horizonte, os médicos não conseguiam vaga, né, em CTI, domingo, porque geralmente não tem alta em CTI. E aí, com muito custo, a gente conseguiu uma vaga, mesmo ele tendo plano de saúde. Ele foi ali para o hospital Odilon Bernes. E hoje a gente sabe que também foi um cuidado de Deus, porque uma das melhores neuropediatras de Belo Horizonte, ela chegou ali e falou: olha, eu vou pegar o caso do Arthur e vou acompanhar até o fim, mesmo que não seja dia de plantão meu, eu vou estar aqui. E ali naquele CTI também a gente podia ficar o dia inteiro, podia acompanhar. E aí depois, naquele domingo, ele ainda teve mais uma convulsão. E aí quando chega na segunda-feira, eles fazem aquilo que chama de protocolo, eles vão tirando a sedação, eles vão fazendo exames para ver a reação do Arthur. Ele estava em coma, né? Ele não estava respondendo a reação nenhuma. E aí depois do terceiro dia, aquela médica nos procurou e ela nos deu a notícia: o Arthur teve morte cerebral. Ele teve uma meningoencefalite herpética. É um vírus muito raro aqui no Brasil, é um caso em 1 milhão. E se ele sobrevivesse, ele ficaria vegetando. A cada 10 crianças que contraem esse vírus, 8 morrem, e se 2 sobrevivem, elas ficam vegetando. E ali naquele corredor, naquele hospital, naquele corredor de CTI, a gente pode ver que a gente não tem problema. Problema é você querer ver o seu filho, querer abraçá-lo, e ele não está perto de você. Não estou aqui para menosprezar o problema de ninguém, mas hoje a gente passou a ver a vida com outros olhos. Verdade. E aí você começa a observar que você não precisa de razão. Você não precisa lutar pela sua razão dentro da sua casa. Você tem que lutar por Jesus dentro da sua casa. Você tem que lutar pela presença de Deus. Eu comecei falando da presença, eu vou terminar falando da presença. Lute pela presença de Deus do seu lado. É tudo que você precisa ter. Você não precisa ter nada mais do que a presença de Deus. Mas mesmo com a presença de Deus, numa madrugada eu fui lá para fora, lá em casa tem um lugar lá fora, eu fui lá. 3 dias depois, meu filho tinha sido enterrado. E naquela madrugada, por várias madrugadas, eu tinha conversado com Jesus sobre vários assuntos legais. Naquela madrugada eu estava conversando sobre a morte do meu filho. Eu falei para ele, em determinado momento, que eu me lembro, eu falei para ele: mas Jesus, por que o meu filho? E ele me respondeu, na mesma hora: e por que o meu filho por você? Meu Deus. Queridos, deixa eu te contar uma coisa. Jesus não nos deve absolutamente nada. E ele continuou me respondendo: eu te amo tanto, tanto. Ninguém me obrigou a eu entregar a Jesus. Ninguém me obrigou a entregar o meu filho. E ele me falou: eu não precisava entregar o meu filho. Inclusive eu podia mudar tudo ali, mas eu entreguei porque eu te amo. Porque uma conta precisava ser paga. Preço de sangue. E Jesus morreu por você. Querido, Jesus morreu por você. Amém. Eu perdi o meu filho, mas Deus entregou dele por você. Olha aí. Você nunca vai entender o amor de Deus. Nunca, porque ele é imensurável. Assim como o CD novo da Ana, que fala sobre o amor incondicional. Olha, o amor de Deus, ele é incondicional mesmo. Você não vai explicar o amor de Deus. Meu filho foi, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus continua sendo Deus.
Deus continua sendo meu Deus, da minha família. Um dia eu vou encontrar com o Arthur, com certeza. Nós estamos vivendo um parêntese, pastor. Nós temos a eternidade inteira para viver com o Arthur, encontrar com o Arthur. E eu quero falar com você hoje que entrou aqui nessa noite. Você que talvez fosse como a mim, achava que conhecia Jesus, mas você está entendendo hoje que você precisa conhecer Jesus, de andar com Ele. Eu parei de correr na frente de Deus. Eu tinha um sonho quando eu era criança, pastor, que eu acordava pelas madrugadas, num pesadelo, que eu corria na frente do meu pai, eu caía, esfolava o joelho, eu sentia até a dor do meu joelho. E eu nunca entendi o porquê desse sonho. Hoje eu entendo, aquela criança era eu. Só que hoje eu não corro mais na frente de Deus. Eu aprendi, sabe? Eu ando do lado dele agora, na velocidade dele. Você acha que a sua resposta não chegou porque a sua velocidade está maior do que a de Deus? Então a sua velocidade está errada. Ande na velocidade de Deus. Ande de mão dada com Ele. Não vai correr na frente dele. Olha, você vai cair, Ele vai te levantar. Mas você vai cair, você vai machucar. Não precisa disso. Entregue sua vida hoje completamente para Deus. Queria convidar os casais que sentiram que houve algo nesse testemunho para você. Queria convidar, posso, pastor, um desses casais que viesse aqui à frente? Eu quero fazer uma oração por vocês. Eu não sei o que Deus falou com vocês. Não necessariamente você esteja passando algum problema, mas talvez Deus tenha falado alguma coisa para você. Vem aqui. Não fica preocupado com a pessoa vai pensar. Não tem que pensar nada. Você tem que vir aqui. Jesus quer te abençoar nessa noite. Jesus quer continuar a obra nessa noite na sua vida. Jesus quer te falar, sabe o que? Você não é mais servo, agora você é meu amigo. Ele quer falar isso, mas Ele quer falar isso no seu ouvido. Não te chame mais servo, te chama amigo, sabe? Ele quer falar isso para você. Qual é o seu nome? Ou Ele quer falar isso para você. Qual é o seu nome, querido? Sabrina. Não te chama mais servo, sabe? Te chama de amigo. Te chama de amigo. Entendeu? Jesus quer entrar lá, mas de uma maneira diferente. Ele já está lá, né? Mas Ele quer entrar. Sabe qual é o seu nome? Alexandre. Qual é o seu nome? Hebraico. Ele quer fazer algo diferente, que não cabe a nós, cabe a Ele. Ele é Deus. Ele que tem que saber o que Ele vai fazer, né? Deus abençoe vocês também. Eu tenho certeza que Deus tem algo novo para vocês. Eu tenho certeza. Vamos ficar de pé, todo mundo? Queria chamar aqui minha esposa. Cadê o André? Olha, você está camuflado. Vem cá. Deus é Deus. Deus é mais tremendo do que você imagina. Só que Deus, deixa eu contar outra coisa para vocês rápido. Deus é um gentleman. Deus é muito educado. Deus nunca vai roubar a porta. Deus não. Ele bate. Se você abre, Ele entra. Ele vai te escutar, Ele vai reinar na sua casa. Entendeu? Ele já está lá, eu tenho certeza que Deus já está lá. Eu não tenho dúvida disso. Mas Ele quer fazer algo novo. E olha, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Feche os seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, como é bom te conhecer. Como é bom, Pai, sentir o seu cheiro. Como é bom sentir o seu toque. Como é bom sentir a tua presença. Deus, como é bom ver o Senhor operando. Como é bom ver o Senhor fazer cirurgias aqui no altar, Pai. Oh, Pai, tem lugares na nossa vida, no nosso coração, que só cabe a tua mão, Pai. A gente pode procurar várias coisas para colocar ali, mas só vai caber a sua mão, Pai. A gente pode procurar felicidades, pode procurar músicas, pode procurar ambientes, mas só vai caber a sua mão. Toca por nós, Pai, agora. Toca por nós. Eu sei que o Senhor quer que nós sejamos nós mesmos. Às vezes nós queremos ser outras pessoas, mas o Senhor fala repetidamente:
Senhor se apaixonou foi por nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essas famílias aqui. Em nome de Jesus, ser tu uma bênção. 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 Ser tu uma bênção. Eu creio que vocês que estão aqui, vocês que estão aí também, a vida de vocês, olha, escuta o que eu vou te falar, nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Porque Deus vai fazer algo novo dentro da sua casa. E eu tenho uma notícia para te dar. Essa notícia é muito boa. Olha o que eu vou te falar. Em nome de Jesus, a sua família vai ter uma transformação muito grande. Não é só na sua casa, é na sua família. Porque está escrito, não é porque eu estou falando, salvarei tu e tua casa. Aquela pessoa que você tanto clama, você não acredita, olha, vai vir no momento que você menos espera. Vai tocar sua campainha, vai tocar o seu celular na hora que você menos esperar. Essa pessoa vai pedir acolhimento para você. Você sabe o que é essa pessoa. Eu tenho certeza disso. E você vai poder abrir a sua boca e ela vai sentir a presença de Deus através das suas palavras. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essas casas. E eu creio que essas casas terão uma enxurrada de bênçãos através dessa noite. Sela esse compromisso com eles nessa noite, através do teu sangue, Pai. Limpa essa casa com as suas vassouras de fogo, Pai. E em nome de Jesus, que esses casais que estão aqui na frente, esses casais, todos os casais que estão aqui na igreja, que a casa deles seja um oásis no deserto, que pessoas a partir de hoje vão começar a ligar para eles, vão começar a perguntar para eles: quem é o seu Deus? Me ensina, eu quero saber, eu quero conhecer quem é o seu Deus. E eles vão saber falar quem é o Deus deles. Em nome de Jesus, eu abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe você. Salve de palmas.